Você sabia que as mulheres foram pioneiras em fazer filmes? Oi, eu sou a Renata e hoje eu vim contar pra vocês a história da mulher dentro do cinema e como nós viramos minoria dentro do mercado. É difícil acreditar que nós mulheres já fomos maioria dentro do mercado cinematográfico, mas isso aconteceu há muito tempo atrás. Até meados de 1920 era muito comum terem mulheres em posição de poder dentro do cinema. Mas não se fala muito sobre isso porque os livros de história do cinema só vieram a ser escritos ali pela década de 40, onde a maioria das mulheres do meio já tinha sido dizimada. Elas deixaram de trabalhar na indústria, elas não morreram, elas estão bem, eu acho. Na verdade, eu acho que agora elas já morreram, mas... O cinema, em 1920, não era visto como uma profissão. Ele era levado como um hobby, então ele era praticado por mulheres e judeus que não eram bem-vindos em profissões de verdade. Mulheres naquela época não tinham empregos. No máximo, elas chegavam a ser secretárias. Então elas viram no cinema uma forma de se expressar, de serem criativas, mas ele não gerava lucro, elas praticavam por puro hobby. Metade dos filmes até 1925 foram escritos por mulheres. Na França, há muito tempo atrás, uma mulher maravilhosa chamada Alice Guy Blanchet, eu não sei porque eu não falo francês, era secretária de uma empresa que vendia câmeras. Ela percebeu que ela podia fazer filmes com elas, ela podia contar histórias. Naquela época as pessoas não tinham essa percepção. Permitiram que Alice fizesse seus filmes contanto que continuasse trabalhando como secretária durante o dia e assim Alice se tornou uma das primeiras pessoas da história a dirigir um filme. Ela chegou em Nova Jersey em 1910 e criou seu próprio estúdio, o Solax, que fazia centenas de filmes por ano. Lois Weber foi eleita a presidente da Universal Studios quando ela inaugurou em 1915. Na época, ela era a diretora mais famosa, a mais bem paga entre todos. Seus filmes eram os que mais faturavam, chegando a ganhar $5.000 por semana. Isso em 1915. Entre 1917 e 1918, ela abriu o estúdio com o próprio nome, sendo a primeira mulher a fazer isso. Ela apoiava outras mulheres, assim como ela também foi apoiada, e ela foi a primeira a contratar Frances Marion, que futuramente ganhou 2 Oscars de melhor roteiro e até hoje está no ranking de melhores roteiristas da história. Frances fez mais de 400 filmes e foi a roteirista mais bem paga entre 1915 a 1935. Fica 20 anos sendo a mais bem paga da sua área no mundo. As mulheres não faziam só os filmes denominados para mulheres, elas faziam todos os tipos de filme. As mais famosas na época eram Frances Marion, Anita Loos, Adela Rogers St. Jones e Joan Mathis. Adela escrevia muitos filmes de faroeste, Anita escrevia as melhores comédias, logo não existia isso de filmes só para mulheres, mulheres fazem tal tipo de filme. Não tinha isso nessa época. Tem realmente inúmeras mulheres incríveis que eu poderia ficar para sempre falando aqui, como por exemplo Dorothy Asner, Mary Pickford, Shirley Lansing, e de como elas contribuíram para o cinema mundial. Mas o que fez essas mulheres incríveis irem se apagando durante o tempo e toda a indústria ser tomada por homens? Com a chegada dos filmes falados, o cinema foi se tornando um grande negócio. E em 1929 aconteceu uma crise econômica que deixou muitos homens muito bem empregados desempregados. Vários homens que nunca viram filme na vida viram no cinema uma forma de ganhar dinheiro. E a partir daí, a gente já imagina o que acontece. Com a ascensão do cinema no mundo, as mulheres foram deixando cada vez mais de serem bem-vindas, porque eram ótimos empregos, com ótimos salários, diferente dos que eram nos anos 1910 e 1920, e homens queriam esses empregos, que eram respeitáveis. Apenas um ano depois da crise, em 1930, a Fox Studio abriu um novo estúdio em Culver City, a qual de 33 roteiristas, apenas 5 eram mulheres. Mulheres que já faziam cinema passaram a ensinar homens com ótimos diplomas, a quais perderam seu emprego, a fazer técnicas de cinema como roteiro, direção, filmagem. Eram mulheres que criavam, que inventavam, que faziam o cinema acontecer. Mas a gente nunca vai saber o nome delas porque elas nunca levaram crédito por isso. A esmagadora maioria não tem noção da importância feminina para a história do cinema.
Antes de 1920, não importava quem você era, você conseguia fazer sucesso no cinema. Com o surgimento de sindicatos, majoritariamente masculinos, é claro, as mulheres foram deixadas cada vez mais de lado. Elas não podiam mais opinar e nem tomar decisões e, aos poucos, essas mulheres foram sumindo. Não havia mais espaço para elas. A partir daí, a indústria foi tomada por homens. As mulheres pararam de atuar atrás das câmeras e passaram para frente das câmeras. Elas se tornaram estrelas de cinema e todas as mulheres queriam ser essas estrelas. A partir disso, apenas mulheres muito bem-sucedidas na carreira de atriz conseguiram de fato encontrar um lugar atrás das câmeras. Entre 1980 a 1990, a quantidade de mulheres na indústria voltou a aumentar, mas não como era antes. Em 2015, apenas 6% dos 250 melhores filmes foram dirigidos por mulheres. Só 12% foram editados por mulheres. E 10% foram escritos por mulheres. A indústria cinematográfica tem a maior taxa de desigualdade de gênero entre qualquer outra indústria. Quando a gente pensa em diretores de cinema, só vem nomes masculinos na nossa cabeça. A gente lembra de Charlie Chaplin, mas a gente não fazia ideia de que quem dirigiu ele foi uma mulher chamada Mabel Normand, que inclusive ensinou ele vários números de comédia. Em 2019, dos 21 filmes selecionados para o Festival de Veneza, apenas 2 eram feitos por mulheres, o dobro do ano anterior. O diretor do Festival de Veneza, Alberto Barbera, já concedeu inúmeras entrevistas se posicionando contra as cotas femininas em premiações. Disse também que a reduzida presença feminina nas premiações se dá por falta de qualidade e não por quantidade. Será? Será, Alberto Barbera? Será? No recente Oscar, Chloe Zhao recebeu o Oscar de melhor direção e melhor filme. Annie Holt ganhou o melhor figurino com A Voz Suprema do Blues. Mia Neal, Jamika Wilson com Sérgio Lopes Rivera receberam melhor maquiagem também com A Voz Suprema do Blues. Emerald Fennell recebeu o Oscar de melhor roteiro original por Bela Vingança, sendo a única mulher competindo na categoria. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês a entenderem melhor a importância da presença feminina na história do cinema. É muito importante, a nossa luta é diária e a gente tá aqui correndo atrás todos os dias e retomando o nosso lugar. É isso, beijo, até o próximo vídeo.